Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rota do Horizonte. Para quem não me conhece, eu sou o Christopher. Eu gravo os vídeos aleatórios. Ultimamente tenho falado mais da Dominar 400, que é a moto que eu tenho. Mas hoje vai ser um assunto aleatório, um atrás do outro, e vamos seguir. Fui pra praia, galera, esses dias. Quarta-feira, e gravei tudo legal, consegui gravar toda a viagem, praticamente toda, né? Ficou um pedacinho que eu não tinha visto, que tinha acabado a bateria, mas um pedacinho bem curto mesmo. Já no, assim que eu pude, eu já encostei já na área de refúgio e troquei a bateria. Porém, no final eu descobri e não estava gravando áudio. E pior que no caminho, eu fui o caminho inteiro falando, tomara que esteja gravando áudio. E eu olhava no celular e estava gravando áudio. Pra quem não sabe, eu uso uma SJ-Cam, a marca da câmera, o modelo SJ4000. E ela não tem um áudio, ela não capta o áudio, né, embutido. Eu acho que não tem um microfone externo, aliás. Ela capta o áudio, mas nela mesma, então quando tá aqui no capacete e tudo, ela fica bem ruim. Não dá pra ouvir direito, o vento externo também faz uma chiadeira, não dá pra ouvir nada. Com o intercomunicador, gravando áudio no celular e depois editando, dá certo. É um pouco mais trabalhoso, só que eu tenho que colocar o celular no não perturbe para não receber notificação. Porque se eu recebo notificação, ele para de gravar, e foi o que aconteceu. Por que eu acreditei que estava gravando, indo pra praia, sendo que eu já sabia que acontecia isso? Porque eu estava com o CarPlay, eu aproveitei para comentar sobre o CarPlay nesse vídeo. Eu estava com o CarPlay e eu achei, tipo, no CarPlay mostrava lá a laranjinha, estava gravando mesmo depois de receber algumas notificações. E eu falei, bom, tá gravando. No final do vídeo, eu fui ver, tinha uma gravação de 5 minutos e 19 segundos, que foi a hora que chegou a primeira notificação e dropou aí meu áudio. Mas paciência, a gente tá sempre na estrada. Eu ainda não consegui embalar nessa vida de influencer, mas vou conseguir ainda, Não é a intenção monetizar, tá, galera? Então por isso que dificilmente vocês vão ver aí eu pedindo pra se inscrever, pra curtir. Se inscreve quem gostar do canal, curte quem realmente curtiu o vídeo. Mas a intenção é mostrar, eu assisto vários vídeos de viagens assim de moto, pra eu ver a estrada como que é, pedágio, quanto que gasta, né? Às vezes quanto que gasta pra comer no lugar. Então a minha intenção é essa daí também, passar esse tipo de informação para vocês. Se a rodovia é boa, quais as opções de caminho. Por exemplo, quando eu fui pro alto da Serra Negra, eu fui por dentro, né? Bragança Paulista, Pinhalzinho, essas cidades, e na volta eu voltei por Morungaba. Tive a felicidade de conhecer Morungaba sem saber que era um ponto assim legal para trafegar de moto. Tem uma parte lá que as árvores fazem um arco. Eu não sei precisar aqui quantos metros são desse arco aí, mas a prefeitura, não sei quem colocou, eles colocaram até umas lâmpadas verdes no chão, apontadas para cima, que dá um realce muito lindo mesmo. E ali tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem muita moto speed. Os caras gostam das curvas ali, as curvas são boas mesmo. Então é legal tomar cuidado para não pegar nenhuma, não atrapalhar ninguém também. Cada um com seu estilo de curtir. E seguir a viagem da forma que mais gosta, né? Que cada um escolhe a forma que curte.
Eu gosto mais de conforto, eu gosto de curtir as curvas, eu gosto de curtir a estrada, olhar para a paisagem, eu adoro paisagem. Então, queria ter uma moto speed, mas hoje se eu pudesse eu compraria uma Big. Não compraria uma speed, né? Tô falando de alta cilindrada. A Dominar para mim atende muito bem para viagem. No modo urbano também, passei a usar ela no modo urbano tem uns 3 meses mais ou menos. Antes ela era exclusiva para viagem. Mas voltando, a minha intenção é essa, galera, é mostrar para vocês, passar informação sobre os caminhos, sobre as rodovias, como que é o lugar que eu fui visitar. Mas ainda não deu certo, mas vai dar, vai dar. Eu tava pensando aqui, galera que tem a Dominar aí, né? Como que vocês fizeram aí com a terceira revisão de 10 mil? Vocês pagaram uns R$900 lá, 800 e pouquinho, né? Eu abri mão, galera, da revisão, da garantia. Nas 2 revisões que eu fiz, eu tive problemas com reaperto. Eu tive que depois caçar onde estava vazamento de óleo que ficou. Por reaperto, tá? Não é nenhum problema não, reaperto mesmo. Essa moto aqui, ela vibra muito, então os parafusos soltam com uma certa facilidade. Então, como eu tive esses probleminhas assim, eu resolvi abrir mão, vou comprar os fluidos, os lubrificantes, tudo por conta e vou fazer. Inclusive, se alguém da Zona Leste aí conhecer alguma oficina de confiança com serviços compatíveis a uma revisão de concessionária, pode indicar aí que eu vou consultar, estou buscando, tá? Tenho aqui ainda mais 1.000 quilômetros, né? Uns 1.300 quilômetros para rodar. Eu rodo em torno de 30 por dia, tirando as viagens que geralmente dá 450. Não faço isso daí não faço viagem muito longa não. Os cafezinhos 150, 170 km de casa. Então quem tiver aí alguma oficina que queira indicar, pode deixar aí nos comentários que eu vou dar uma atenção, porque eu vou precisar mesmo. Então, sobre reaperto, galera, para quem tem a Dominar aí há pouco tempo, e não sei se é no uso geral, mas na estrada eu costumo torcer o pescoço do frango aqui e ando forte, a moto vibra bastante. Só quando eu tô falando, gravando aqui alguma coisa, eu ando mais devagar, para atrás dos carros e tal, mas sozinho normalmente eu ando mais forte e vibra, essa moto vibra muito. E os parafusos naturalmente vão se soltando. Anteontem eu parei no shopping, aí eu tava eu não queria levar o capacete na mão, e eu fui usar aquelas fitas, as cintas, né, que tem debaixo do banco traseiro, e elas estavam apontadas para dentro. Eu, sem pretensão, peguei, tombei elas, girei elas, né, do lado, o parafuso girou junto. E eu lembro que esse parafuso estava bem apertado, porque eu já tentei fazer isso daí anteriormente e não tinha conseguido. Então, vibração, galera, vibração acaba causando isso daí mesmo. Não sei se é tão normal assim. Talvez, já tinha 2 anos aí, né, acho que de Bajaj aqui no Brasil, não é possível que ninguém relatou isso daí, ninguém percebeu isso daí. Eles poderiam muito bem colocar algumas porcas de pressão, principalmente em lugar no motor, né, que foram os meus 2 problemas, que foi o motor. Então vazou óleo. A sorte é que fucei lá, as 2, né, com a ajuda de amigos. E das 2 vezes eu pude rodar o parafuso com a mão. Então acho que isso aí é um ponto importante para quem tem Bajaj e comprou recentemente. A moto é excelente, a moto é boa. Ela é forte.
é bonita, só que naturalmente vai ter esses probleminhas aí, né? Essas coisinhas chatas. É, galera, só abração aqui, viu? Meu Deus, que seta. Pra ajudar sem energia. E é isso aí, galera. Eu tava dizendo que eu gravo, né, com a SJ-Cam, modelo SJ4000. Agora, nesse momento, eu tô gravando áudio direto no celular, usando o microfone do intercomunicador. Deixa eu abrir aqui que minha viseira tá espelhando tudo aqui, as luzes. Então eu uso o mic do intercomunicador, eu tenho o intercomunicador EGES. Eu não vou lembrar o modelo, mas é aquele padrão que a grande maioria das pessoas tem. Então o áudio acaba saindo melhorzinho. Porque se fosse pelo áudio da câmera, quando eu ganho velocidade aqui, por exemplo, vocês não iriam conseguir ouvir nada. Ia ficar só a rádio cachoeira, né? Só a chiadeira. Eu comprei um CarPlay, galera. No próximo vídeo eu vou colocar pra vocês aqui. Eu vou tentar fazer uma viagenzinha por esses dias. Mais pra falar do CarPlay, pra mostrar ele em funcionamento. Eu comprei um CarPlay. O pessoal fala que é GPS, né? Mas não é GPS, ele não funciona localização sem o seu celular. Então você precisa espelhar o seu celular nesse CarPlay para que você consiga utilizar o Waze, qualquer outro aplicativo de navegação. Gostei bastante, não consegui colocar ele mais aqui na frente da bolha. Aqui em São Paulo é bem perigoso. E eu gosto de não chamar a atenção, né? Pode ver que meu celular aqui não fica mais aqui no painel. Primeiro que eu tenho um iPhone e a câmera do iPhone odeia a moto. A vibração faz com que a câmera fique tremendo depois o tempo inteiro. Então já tirei. Eu ia colocar queria, né, colocar o CarPlay na parte de cima aqui da bolha, quer dizer, bem no suporte que tem aqui mesmo, ia apontar, mas sem energia ali não dá pra ver nada. Eu queria colocar mais na parte de cima ali, só que fica muito chamativo, que eu queria colocar aqui, ó. Só que chama muita atenção. E mesmo diminuindo o brilho, acaba ficando bem luminoso e eu não gostei. Eita, buraqueira. Então eu coloquei ele no guidão. Então eu tenho que olhar um pouquinho para baixo quando eu vou me localizar. Coloquei aqui, ó. Aqui é a ponta do suporte dele. Ele fica um pouquinho para baixo aqui, ele fica mais ou menos aqui assim, ó, numa posição que não atrapalha o painel. E meu braço aqui ainda consegue esconder ele bastante. Então foi o melhor lugar que eu consegui encontrar para colocar ele. Não, seria melhor se eu colocasse ali na bolha? Seria. Em questão de praticidade? Seria. Mas aqui embaixo também eu fico mais tranquilo em não chamar atenção e não me atrapalha muito não, viu? A gente não fica olhando o tempo inteiro pro GPS. A gente só dá aquela olhadinha assim, saída tal, beleza, já sei onde tem que sair. Ou a tantos quilômetros. E não é um problema não. Consegui usar ele tranquilamente. Usei ele 3 vezes. E achei legal.
Na última vez foi na quarta-feira que eu usei, mas a outra vez que eu usei, uma anterior a essa daí, foi para ir lá no Pico Agudo. 170 quilômetros aqui da capital, de casa, né? Se for colocar o centro ali, que é um ponto de localização, acaba dando, deve dar aí uns 185 mais ou menos. É legal, principalmente a hora que a gente entra lá na cidade mesmo, Santo Antônio do Pinhal. Acaba usando um pouquinho mais, porque tem mais saídas, tem mais curvas, né, para fazer. Mas bacana, gostei. Paguei R$256, se eu não me engano, já com imposto no AliExpress. E, pô, em questão de assalto, essas coisas, eu tenho um iPhone XR. Se você perguntar se eu prefiro que vá embora o CarPlay ou o iPhone, eu prefiro o CarPlay, né? Consigo comprar outro de uma forma menos sofrida. Para comprar outro celular vai ser um pouquinho chato. Então acho que o custo-benefício é muito bom, excelente. Ele te mostra notificações também quando chega o WhatsApp. Não dá para abrir o WhatsApp, mas ele te mostra notificação, dá para atender e para fazer ligações através dele. Dá para ler SMS e é o único aplicativo de comunicação em texto que ele permite abrir. Os demais, como o Telegram, WhatsApp, Instagram eu não testei, porque, porra, eu não vou ficar na estrada mexendo no Instagram, né? Mas às vezes olhar o WhatsApp rapidinho, numa reta bem longa, seria interessante, mas ele não deixa. Não sei se tem que desbloquear alguma coisa, mas quando eu tento abrir, quando eu clico numa notificação, por exemplo, para ler, ele abre a Siri. Então a Siri já pergunta aqui o que eu quero e não abre aqui o WhatsApp. Ele fala que deu erro lá, ele não deve reconhecer o comando de voz e acaba encerrando. Encerra só ali a notificação, tá? O CarPlay continua funcionando normal. Então no próximo vídeo, se esse daqui deu tudo certo, eu vou gravar ali ele e vou gravar utilizando ele bonitinho, tudo certinho. Vou colocar o print aí do valor que eu paguei no aparelho. E já para antecipar, demoraram 13 dias para chegar. Eu achei que foi bem rápido. O intercomunicador, como ele funciona a rádio, né? Olha os homens. Como ele tem sinal a rádio, ele demorou uns 2 meses e meio para chegar. Demorou muito tempo. Então eu tive que mandar notificação para a Anatel. Tive que fazer um monte de coisa para conseguir receber o produto. Porra de seta, viu, mano? Caralho, mano. Então eu tive que enviar uma série de coisas para a Anatel. Eu tive que enviar, não um mapa, né, uma carta, mas eu tive que enviar um documento de homologação dos Estados Unidos ou de algum país que já possuía esse produto homologado para eu conseguir receber. Aí eu me comprometi em enviar depois o número de série do produto depois que eu recebesse, que não tinha como eu enviar, óbvio, antes de receber. Então foi bem chatinho. Diferente do intercomunicador, eu recebi muito rápido o CarPlay. Beleza? Vou deixar o link aí também para vocês depois no próximo vídeo. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Já estou chegando em casa. E agradeço a vocês que assistiram até aqui. Deixem aí nos comentários uma sugestão de algum lugar que vocês gostariam de conhecer a rodovia,
Gostaria de conhecer o lugar para eu ir tentar gravar e trazer para vocês aí essa informação. Beleza? Muito obrigado, uma ótima noite. Espero que todos os papais aí tenham tido um ótimo Dia dos Pais. Fui!